E aí, galera, tranquilo, numa boa. Vou continuar falando sobre a liberdade. E aqui eu vou usar o existencialismo é um humanismo, Jean-Paul Sartre. E já digo, já dou spoiler no final. Eu quero fazer com que todos aqueles que estão fazendo escolhas políticas erradas, sob o ponto de vista da qualidade de vida, sob o ponto de vista do desempenho do planeta, né, sobre a habitabilidade do planeta, que eles se sintam responsáveis lá no final. Veja bem, vamos começar dizendo que Sartre parte, para mim, de uma coisa bastante óbvia. Ou seja, nós somos jogados no mundo. Nós, quando nascemos, não temos um objetivo na vida. Nós não somos instrumento para algo. Nós não somos, como diria Sartre, um cortador de papel, no sentido de que quando eu construo um cortador de papel, eu já sei para que ele serve. E como eu sei para que ele serve, eu crio um cortador de papel absolutamente perfeito para cortar papel. Né? Nós, seres humanos, desde que surgimos no planeta Terra, seja as crianças que nascem, elas não são cortadores de papel. Elas não têm um objetivo, elas são jogadas. E por que estão jogadas? Porque nós temos que construir, né? Eu tenho que construir a minha vida. Eu tenho que me construir. Eu sou um sujeito que estou sempre sendo. Eu não sou. Eu estou sendo. Não há uma moral pré-estabelecida, no sentido de que não há uma regra que me determine, né? Antes da existência da humanidade, não tinha regra alguma. E enquanto fomos nos desenvolvendo, nos tornando homo sapiens, né? Nós fomos criando, fomos escolhendo jeitos de ser no mundo. Portanto, nós não devemos nada a ninguém antes de nós. Nós somos puramente escolhas. Então, ser livre é fazer escolhas. E só somos livres porque não temos um objetivo final nessa vida. Nós vamos construindo a nossa vida. Bem, significa, portanto, que ser livre é poder fazer tudo? Não. Eu diria que somos livres porque podemos desejar tudo. E, portanto, fazemos projetos, escolhemos de tudo que eu posso desejar algumas coisas e fazemos projetos, quer dizer, como nós vamos desenvolver a nossa vida para atingir X, Y, K. E à medida que vamos conseguindo, vamos fazendo novos projetos. Esses projetos não são feitos no ar, evidentemente, porque nós somos sujeitos que existimos no meio material. Portanto, uma pessoa humilde, os seus projetos são diferentes de alguém que tem muita capacidade econômica, intelectual, conhecimento simbólico, né? São projetos que são diferentes devido à realidade dessas pessoas. Entretanto, mesmo a pessoa mais humilde, dirá Sartre, a mais poderosa, ela é livre para estabelecer o seu projeto, estabelecer como vai viver naquele contexto, né? E como vai se desenvolver naquele contexto. Na verdade, não existe certo, não existe o errado. O que existe são pessoas se projetando, jogadas no mundo. E aí, angústia, jogadas no mundo, elas são responsáveis pelo mundo que projetam. Mas Sartre não é bobo. Ele vai dizer, bom, pode o professor Amilcar estabelecer um projeto para ele e pronto? Não. Por quê?
Porque como eu não sou um sujeito só no mundo, como eu sou jogado entre pessoas jogadas, mas se nós nos interligamos, porque estamos jogados no mesmo planeta, né? Eu acabo, a partir da minha realidade, me projetando, fazendo projetos, escolhendo coisas boas para mim. Mas, quando eu escolho coisas boas para mim, eu sou um exemplo para as outras pessoas. Quando eu escolho enriquecer embasado na vantagem, no lucro, de certa forma, eu estou dizendo para os outros, eu sou exemplo para os outros, meu sucesso é exemplo para os outros, e estou escolhendo também para os outros se desenvolverem, projetando através do lucro, através da vantagem. Percebe? O sujeito consciente que fez esse projeto, ele vai se sentir angustiado. Por quê? Porque ele dizer que é bom o lucro, ele olha para a sociedade que, como ele, lucra, mas vê um estrago no planeta, vê a pobreza, vê a miséria, ele vai ter que se sentir o quê? Responsável por essa escolha. E o que é a má fé, professora Milka? Ele vai dizer que a má fé é quando a Milquinha aqui, que enriqueceu lucrando em cima das outras pessoas, ele diz assim, não, mas sempre foi assim, eu não faço diferença nenhuma no mundo, né? Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Aí Sartre vai dizer, aí é o sujeito de má fé. Porque o sujeito é consciente e sabedor de que o que ele escolhe também para o outro, o que é bom para ele. Ele diz que também é bom para o outro, porque é exemplo, esse sujeito se sente angustiado. Porque daí, por mais que ele seja absolutamente livre no projeto, ele é limitado pela materialidade. Ou seja, o que ele fizer, ele faz para o mundo. E vejamos que o mundo não anda bem. O mundo está meio complicado. E por quê? Porque o mundo nasceu para se complicar? Não. O mundo surgiu e nós surgimos e nós estamos tendo ou fazendo escolhas de má fé e, portanto, o mundo está aí com este problema. Portanto, não há, dirá Sartre, sujeito irresponsável. Todos somos responsáveis em grande escala, em pequena escala, mas responsáveis porque espelhamos, porque somos exemplos para as demais pessoas. Isso disse Sartre antes da internet, antes dessa visibilidade, onde eu, só por ter esse equipamento aqui me filmando, eu sou exemplo para milhares de pessoas, sei lá, não tenho nem ideia para onde vai os meus vídeos. Então, de certa forma, amplia o que Sartre disse. O que eu escolho para mim, que parece ser bom para mim, poderá ser uma escolha universal? Se não poderá ser uma escolha universal, se eu sou um sujeito consciente e que me sinto responsável, eu não poderei fazer essa escolha, porque essa escolha corrompe, prejudica toda uma sociedade. Percebam que aqueles, agora, século XXI, que estão fazendo escolhas que levam à exclusão, escolhas que levam à pobreza, que levam o quê? Que levam ao racismo, que levam à guerra, que levam a pessoas sofrerem. Percebe? Quando nós escolhemos para o nosso projeto a miséria, a tristeza de outras pessoas, nós nos tornamos imediatamente responsáveis pelas consequências. Nós somos, sim, responsáveis. Aqui fica a dor maior.
Como, segundo Sartre, Deus não existe, né? Essas pessoas que escolhem o mal, que escolhem a miséria, só podem ser limitadas por outras pessoas que tenham projetos fraternos, projetos de união, projetos de paz, projetos de saúde, tudo para todos, projeto de um planeta com um ecossistema equilibrado. Só esses projetos nos salvam dessas outras pessoas que têm projetos muito ruins para todos nós. E saibamos, essas pessoas que têm essas ideias, chegam a essas conclusões que excluem pessoas, elas agem de má fé, elas precisam se esconder, elas precisam de fake news, precisam se esconder, porque elas precisam ficar ali, sem que elas precisem explicar. Porque quando nós perguntarmos o porquê desses projetos excludentes, o porquê de tudo isso, de ruim, o porquê do bolsonarismo, o porquê da extrema-direita, o porquê que lá nos Estados Unidos está a violência em larga escala, por quê? Elas terão dificuldade de explicar. Porque se elas explicarem, elas terão que abandonar a má fé. Portanto, elas não vão explicar. Então, cuidado com o teu projeto, porque nós somos exemplos para toda a humanidade. Abraços sartreanos!